E aí, pessoal, tudo bem? Hoje falando de usinas de 1 mega até 5 mega. Se você está nessa faixa de potência ou você quer saber o quanto o seu mercado, a sua padaria, como você pode montar um sisteminha eficiente para você não ter dor de cabeça, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre as tecnologias e quais são as melhores soluções em inversores, né? Porque quando a gente vai ver um projeto, existe todo tipo de porte de inversor. Eu vou montar um sistema de 1 mega, ou de 1 mega e meio, ou de 2 megas. O que é melhor? Qual que é o caminho para você tomar essa decisão? Então, nada melhor que um especialista do mercado, um amigo aqui querido da Solar TV, o Guilherme, lá da Grovat, para falar sobre esse assunto. Guilherme, em primeiro lugar, seja bem-vindo. E direto ao Obrigado. assunto aqui, quando a gente fala em portes de usina de 1 a 5 mega, é uma faixa de potência importante para a geração distribuída, principalmente para dar independência e segurança para aquele produtor rural, para aquele empresário que tem um negócio e ele vai agora, a partir de agora, ser o dono da sua produção de energia. O quanto isso impacta na vida dele, né? Só para a gente fazer um resumo aqui, você passa a tirar um custo fixo da sua empresa e ser dono de uma fabriquinha de energia. E aí você tem mais um negócio, vamos dizer assim, para acoplar no teu negócio principal. Essa é a minha visão. Eu queria que você comentasse sobre isso e falasse um pouco hoje o que a Grovat preparou para o mercado brasileiro nessa faixa de potência. Show de bola, Ricardo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E com certeza, né, as usinas de grande porte, de 1 mega e meio até 5 mega, estão cada vez se tornando mais populares, né? E cada vez mais os produtores rurais estão instalando usinas em suas propriedades para gerar a própria energia e tirar, né, igual você falou aí, um dos custos mais caros da operação do agronegócio, né, que é a necessidade de ter energia. E a Grovat, nós somos um fabricante de inversores e nós temos um portfólio completo. E não podia deixar, né, de ter no nosso portfólio inversores especiais para essa aplicação, né, que são usinas maiores, voltadas inclusive aí para o agronegócio. Né? Quando nós estamos falando em usinas de 1 mega, 2 megas, 3 megas, 5 megas, nós não estamos falando mais do mercado residencial. Nós estamos falando, né, de usinas de grande porte, né, onde você vai fazer uma instalação muitas vezes em solo. E para isso, né, a gente utiliza nesses cenários inversores de potência maior. Você não vai utilizar vários inversores pequenos nessas instalações. Vai ser necessário para você aumentar, né, o seu LCOE, né, a sua rentabilidade, o seu payback, inversores com um porte maior. E para isso, nós temos várias soluções. Né? A gente tem cenários aqui no Brasil de aplicação, a gente utiliza inversores de 75 kW, 125 kW e agora o nosso maior inversor de 250 kW que está disponível aqui no Brasil. O modelo de 75 kW, nós temos duas versões, uma de 380 volts e uma em 220 volts. Né? Ou seja, dependendo da sua região, você vai ter que usar um dos modelos, né, para se encaixar melhor no projeto. O modelo de 125 kW ele é em 380 e o modelo de 250 kW ele é em 800 volts. Então, vai precisar utilizar um transformador para acoplar o projeto na rede. Então, esses modelos de inversores, eles são a solução ideal que nós temos aqui para o mercado brasileiro. Eles se encaixam perfeitamente nesses projetos de maior porte. Estão sendo amplamente utilizados aqui no Brasil. Então, para a gente maximizar os ganhos, a gente utiliza inversores de maior potência nesses cenários. Então, nós temos sim a solução, né, para o agronegócio, para essas usinas de grande porte aqui no Brasil. Legal, você falou muito bem de mapear o Brasil e dividir por regiões, e cada projeto requer um tipo de inversor que tem que ser pensado a parte de corrente alternada, né? Então, o que a gente tem de melhor para colocar na região, no interior de São Paulo? Aqui um 220 vai muito bem por conta da topologia da rede. Aí eu pulo o transformador, eu não preciso daqueles equipamentos a mais. Então, se você colocar no cálculo esses detalhezinhos, você tem que desenhar muito bem qual é o projeto, qual é o inversor indicado para aquela rede daquele consumidor. É isso. Exato. Antes de você fechar, né, um projeto desse porte, é necessário realizar um estudo do local. Você vai construir uma usina muito potente. Então, é necessário que antes de você
da entrada, né, na instalação, começar a realizar a instalação, seja feito um estudo da rede elétrica, justamente para ver também se ela suporta, né, uma usina, né, naquele local. A rede elétrica, se ela for fraca, ela não vai aguentar a usina e a concessionária ela vai pedir obras de adequação. E essas obras de adequação, às vezes, elas demoram um pouco para ser feitas. Ou seja, se você já começar a instalação do seu projeto antes de verificar essa viabilidade, pode ser que seu projeto fique parado até ele ser aprovado pela concessionária. Então, é muito importante que antes de você instalar uma usina dessa, né, fechar um contrato desse porte, que não é pequeno, você verifique com muita calma, né, a viabilidade da rede elétrica. Isso, né, a empresa que está te oferecendo a consultoria, o projeto, a instalação, eles têm que fazer isso para você e eles vão te apresentar um relatório, né, informando que é possível instalar a usina e assim você vai poder começar a execução. E claro, eles vão verificar a tensão da rede também, para ver qual que é a melhor tecnologia, topologia. Claro, né, o nosso inversor de 250, não existe uma rede de 800 volts. Né? É uma topologia para esses inversores de maior porte, de 800 volts. Vai ser necessário utilizar um transformador para acoplar ele na rede elétrica. Mas já em os inversores de 75, nós temos duas opções, de 380 e 220 volts. Então é necessário verificar isso antes de começar o projeto. Nós da Growth, a gente pensamos muito nessa questão de eficiência, melhorar o desempenho, né? Esses nossos inversores... Diminuir as perdas, né, Guilherme? Diminuir as perdas, exatamente. Porque a longo prazo, pode ser que agora pode ser um pouco só de perda, né? Para uma usina de grande porte, 1% de perda é considerável. Se a gente for pensar, né, toda a vida útil da usina, né, de anos e anos, dando 1% de perda ao longo do caminho acaba virando um grande montante. Mas nós temos uma topologia, nossos inversores, que acaba facilitando muito. Né? Todos os nossos inversores, eles têm múltiplas MPPTs. Né? MPPT é um circuito que ele otimiza os painéis fotovoltaicos. Então, os nossos inversores, eles têm muitas MPPTs. Isso significa que a gente vai sofrer menos em questão de sombras, em questão de sujeira, em questão de qualquer item que possa interferir, né, na captação solar, né, nos módulos. A gente Então, até essas falou de um múltiplas MPPTs otimizam. A gente falou de MPPT e a importância disso, como você falou, e como tem muitos MPPTs, só para aquele leigo, só abrindo parênteses, aí você continua aqui, mas só para aquele leigo que vai começar a montar, tá pensando, tá pesquisando por que ter mais, é como se fosse um cérebro para processar uma quantidade de placas. Aí o que acontece? Por que esse cérebro ele tem que processar independente essas placas, né? Essa produção de energia de 10 placas, mais 10 placas ou mais 10 placas? Porque o que pode acontecer? Se houver uma interferência de sombreamento em uma dessas placas, ou uma sujeira, todas as 10 placas vão abaixar a sua produção de energia por conta de uma que está impedindo aquela fileira que está conectada em conjunto. Quando você coloca mais processadores, mais cérebros pensando separadamente para dentro do inversor, se houver um impedimento em uma ou duas, não vai impedir todo o resto de processar separadamente a melhor quantidade de energia que aquela placa consegue absorver. É isso, né? Assim, falando de uma forma mais leiga. Exatamente. A MPPT é um circuito que ele otimiza a produção dos módulos fotovoltaicos. O nosso inversor ele possui vários circuitos MPPTs independentes, ou seja, se um circuito tiver com um problema, ele não vai interferir os outros. Isso maximiza, no final, existem estudos, né, que comprovam isso. Inversores com uma MPPT, inversores com 10 MPPTs, mesmo sendo inversores da mesma potência, em um certo período, o inversor que mais tem MPPT, ele vai produzir mais. Né? Os nossos inversores, eles têm múltiplas entradas de MPPTs independentes. Por exemplo, um inversor de 75 kW, 380 volts, ele possui 7 circuitos MPPTs. Já o nosso inversor de 250, ele possui 12 circuitos MPPTs. Então, isso, ao longo do tempo, vai maximizar bastante a produção de energia. Então, é muito importante você pensar também nesse lado. Além dessa questão da rede elétrica, ela tem que estar capaz de suportar a usina, a questão do lado de corrente contínua, onde estão os módulos fotovoltaicos, ele tem que ser otimizado para garantir os melhores resultados ao longo do tempo. Com Isso certeza. facilita manutenção, facilita as análises de resultados, você consegue encontrar problemas mais fáceis.
e quando acontece algum problema, ele ser atenuado da melhor maneira possível. Isso é legal, Guilherme, porque assim, muito se fala no mercado, mas quanto mais MPPTs, mais pontos de falha. Eu vou emitir a minha opinião, daqui a pouco você vai emitir a sua. Eu acho que não, eu acho que falha é instalar mal feito. Se a engenharia foi feita para ter 12, utilize a melhor forma possível aquelas 12 MPPTs. Agora, falar que é um ponto de falha só se foi montado de uma forma que não foi bem limpado o cabo, não foi escolhido adequadamente como fazer. Isso é a minha opinião, tá? Mas outra coisa que é importante também é assim, quando você fala, mas gasta-se mais cabos para se montar mais MPPTs. Não sei até onde eu quero te perguntar isso, até onde isso é verdade, mas também a gente acabou de falar uma coisa importante aqui. Mas e ao longo do tempo dessa usina? Né? Você tem que pensar na operação e manutenção ao longo de 25, 30 anos de usina. Como que você vai ter 100% de certeza que não vai sujar, que não vai subir uma árvore, que vai fazer um impedimento ali? Então, você vai perder, com certeza, se a gente fizer um cálculo, você vai perder muito mais na produção de energia do que na implantação de um sistema mais eficiente com mais MPPTs. Minha opinião. Aí eu queria que você falasse a tua. Certo. A questão da MPPT, ela aumenta a produção ao longo do tempo, né? Justamente porque a gente vai conseguir driblar melhor problemas de produção. E quando você só tem uma MPPT, né, um módulo pode impactar todos, né, da usina. E quando você tem muitas MPPTs, né, esse módulo ele vai interferir apenas naquela MPPT. Os módulos que estão em outras MPPTs, eles não vão sofrer nenhuma interferência por conta disso. Além disso, a nossa topologia ela é mais segura, porque cada MPPT ela possui apenas 2 arranjos fotovoltaicos. Isso faz com que a corrente da MPPT ela seja menor. Porque se a gente tem 2 arranjos, a gente vai ter uma corrente de apenas 2 arranjos. Agora, quando a gente tem um MPPT com 10 arranjos, a gente acaba tendo uma corrente muito maior. Isso acaba causando mais risco para o projeto em questão de corrente. É necessário colocar proteções contra corrente reversa, fusíveis. Já a nossa topologia ela é livre de fusíveis, porque são várias MPPTs com poucos por MPPT. Então, isso vai maximizar, ao longo do tempo, a produção da sua usina. E se nós estamos falando de usinas de 1, 2, 3, 5 mega, repetindo, né, 1% de eficiência que é perdida acaba impactando bastante ao longo de 10, 20 anos. Então, a preocupação do lado de corrente contínua é justamente para a gente maximizar os nossos ganhos e no lado de corrente alternada, a gente acoplar a nossa usina numa rede que ela é segura e ela é robusta para aguentar uma produção tão grande como a usina de 1, 2, 3, 5 megas. A questão de economia de cabos, né, igual você perguntou, Ricardo, ela não tem muita diferença, tá? Isso depende da topologia do projeto, né, da instalação, mas não tem muita diferença na economia de cabos, em sim no ganho energético e nessas formas de driblar sombreamento, sujeira, né, coisas que atrapalham a produção. Né? Então, os nossos inversores da Growbot, eles possuem muitas MPPTs, então você não vai ficar com esse problema, você já pode ficar seguro. E a gente possui diversos modelos, né, para você utilizar nas usinas de grande porte. Então, tem cenários que cada modelo tem a sua viabilidade. Que legal, Guilherme, muito legal. Bom, recebi aqui 3 propostas de 1 mega, tá? Tá aqui na minha mão. Uma fala para trabalhar com 4 inversores de 250, a outra fala com inversores de 75. Aí o produtor rural ou o dono do mercadinho fala, qual que tá certo? Eu queria que você comentasse essa questão. Olha, todas vão funcionar, porque né, você está recebendo ali a mesma potência. Né? O que pode diferir entre elas? Né? Você vai fazer uma usina de 1 mega com 4 inversores de 250. Né? Ou seja, você vai otimizar o seu custo, né, de inversores, certo? Em vez de você gastar com diversos inversores de 75, você vai apenas ter 4 inversores de 250. Então, o seu custo ele vai ser muito otimizado. Né? Mas, porém, tem uma desvantagem. Né? Se acontecesse algum problema com um dos inversores, você precisar parar um deles para fazer alguma manutenção, alguma limpeza, você vai acabar parando 1/4 da sua usina. Né? Por outro lado, quando você tem diversos inversores
né, de 75, você acaba diversificando muito mais. E se você quiser parar algum inversor para fazer alguma manutenção, ou se você quiser fazer alguma substituição do equipamento, não vai impactar tanto na usina porque ele representa uma pequena parcela. Então você acaba diversificando mais a quantidade de inversores, não diversificando, né? Você acaba aumentando a quantidade de inversores e isso acaba te dando mais segurança, né? Mas ambos os cenários, eles são muito amplamente utilizados aqui no Brasil. Tudo depende do tipo de usina, né? E do Usinas mais local que ela vai próximas ser de 5 instalada, né, mega. Guilherme? Exato, exato. Aqui no Brasil, nós temos diversas usinas de 1, 2 megas com inversor de 75. Já usinas de grande porte, né, acima de 5 mega, a 5 mega em diante, o pessoal tem utilizado inversores de 250, Uhum. por conta dessa otimização. Porque quanto maior vai ficando a potência do projeto, se você for utilizar inversor de 75, você vai acabar utilizando vários inversores e, consequentemente, vai aumentar, né, o custo de inversores, Com né, no certeza. projeto. Então, o de 250 acaba otimizando. Mas usinas menores, de 1 mega, por exemplo, o inversor de 75 acaba ficando muito viável. Sim, e muito bacana de se administrar, né? Como você falou. Uma coisa é você, um operador, carregar um inversor de 75, tirar do contexto da usina de 1 mega para manutenção, colocar dentro de um veículo menor cabe, né? Aí se você fala assim, mas um veículo maior, aí você precisa já de alguma coisa para suportar, já não são dois, três, já mais operadores, um carro diferenciado para poder levar de um lugar, ponto A para ponto B, enfim. Tudo tem que pensar a engenharia. Uma boa engenharia, né, uma boa empresa de instalação vai saber te indicar a melhor opção. Então, não tem o certo ou errado, tem, olha, vamos entender o projeto, o local da instalação e a melhor aplicação do inversor de 75, de 250 ou outros. Mas é muito legal você ter falado que a Grovat, ela participa com uma engenharia, com um projeto arquitetônico de inversor que prevê o quê? A maior produção de energia. É isso que você, consumidor, tem que ficar esperto. O quanto você vai gerar de energia não é só no primeiro ano que você vai pegar seu aplicativo, olhar, né, Guilherme, e falar, nossa, que maravilha, está gerando muita energia. Mas e o segundo? E o terceiro? E o quarto ano? Né? Isso tudo requer o quê? Um trabalho contínuo de supressão de vegetação, ou um local que não tem muita vegetação, ou se vai ser no telhado, se esse telhado está adequado para receber essa carga. Então, todos os detalhes importam. Bom, pessoal, hoje a gente conversou um pouquinho sobre inversores de maior potência. Se você tem dúvida, você vai instalar um projeto nos próximos anos aí. Próximos anos não, né? Muito, muito longe. Nos próximos meses. Se quiser perguntar alguma coisa sobre os inversores aqui da Grovat de grande porte, você pode fazer na descrição desse vídeo aqui, tá? Não fique com vergonha de perguntar aqui que a gente vai levar para o time da Grovat aqui com toda certeza. É isso aí, né, Guilherme? Obrigado por hoje. Se você quiser fechar, complementar com alguma informação, a gente fecha esse vídeo aqui com você. Obrigado mais uma vez, Ricardo, pelo convite. Sempre uma honra estar aqui. E foi muito legal o papo, né? Espero que tenha sido um pouco esclarecedor sobre os inversores que são aplicados para esse porte de usina. E nos vemos em breve, né? E qualquer dúvida, sim, estamos à disposição. Com certeza, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.